E como nasceu, pastor? Como foi essa virada de chave? O senhor já era pastor na Assembleia? Assim, ó, na Assembleia nós chamávamos encarregado de congregação, né? Era um pastor local, era um pastor local. Eu cuidei de fui 4 anos líder de jovens, né, na congregação da Vila das Flores, onde eu nasci. Cantei no coral infantil dessa igreja e eu fui líder de jovens por 4 anos. E chegou um tempo que o pastor Wilson, até ele era o pastor da igreja, e ele, junto com o pastor Jerônimo, que é o pai do pastor Mauro, sim, eles fizeram uma aposta. Fizeram uma aposta e eu acredito dirigido pelo Espírito Santo, né? Uhum. Mas a gente sabe que precisa da mão de um ser humano para conduzir. E fizeram uma aposta e me deram para cuidar a primeira igreja. O pastor Jerônimo, ele me entregou um olho de chave. Não tinha pessoas, não tinha membros. Uhum. Era um campo missionário dentro de Cachoeirinha. Uhum. Lá no finalzinho da Rondon, lá na beira da 118 ali, no bairro Monte Claro. E na realidade pertence a Gravataí, né, no outro lado. Mas as pessoas, elas vinham na ceia aqui nas Flores, ali onde era a igreja, que era aqui era a sede do setor ali. Na realidade, a sede do setor era Fátima, mas as Flores era responsável, a Vila das Flores era responsável por essa Monte Claro. E a gente ficou por 1 ano só. 1 ano, mas Deus foi tão bondoso. Eu me lembro que nesse período, a casa que foi alugada, o dono teve que aumentar, ele aumentou, ela duplicou de tamanho. Quando a gente saiu, nós já havíamos feito 2 batismos. Ah, que maravilha. E Deus abençoou, e eu fui agraciado em cuidar da igreja que eu havia onde eu nasci, que foi na Vila das Flores. O pastor Wilson passou para a igreja onde ele está até hoje. Uhum. E eu fui cuidar da Vila das Flores, fui pastorear essa igreja, fiquei lá por 2 anos. Depois recebi um desafio também. Pastor Joaquim, pastor Mauro me ligaram e tal para mim cuidar de uma igreja que era a sede do setor aqui onde é o pastor Fabiano hoje, que é na Deparque. A Deparque, uhum. Ali eu fiquei por 2 anos e 7 meses. Benção. 2 anos e 7 meses. O pessoal daqui desse podcast congrega. Né? Isso. Mas aqui tem bastante membros aqui nessa região, que congrega ali no Parque da Matriz. E eu fiquei por 2 anos e 7 meses ali, então chegou o tempo que eu entendi, né, que era o momento de nós iniciarmos a SEV. Na realidade, foi algo... Eu brinco quando eu falei ali de me rebelar, mas eu tenho certeza que poucos pastores que iniciaram uma igreja, um trabalho, fizeram como eu fiz. Porque eu chamei o pastor que era o pastor Joaquim, que era o pastor da região ali, e eu entreguei a igreja para ele. Eu disse: pastor, eu vou lhe dar 1 mês para o senhor arrumar um encarregado para a igreja e eu vou sair. E assim fiz. Saí no finalzinho de setembro, início de outubro de 2014, né? E em novembro nós iniciamos sem ter membros, sem convidar ninguém. Uhum. Nós não convidamos, até algumas pessoas ficaram muito tristes que congregavam comigo. Uhum. Né? Nos chamaram e disseram: poxa, por que não convidou? Porque não era essa a intenção. Porque o campo é tão grande, existem tantas pessoas que não conhecem Jesus, e a gente ficar brigando, tirar membro de um, isso é óbvio que vai acontecer. Uhum. Né? As pessoas, elas circulam pelas igrejas, elas congregam um pouco aqui, um pouco lá, isso é óbvio que vai acontecer, de pessoas virem congregar contigo, que são oriundas de outros, mas a ideia não era essa. A ideia era iniciar realmente um trabalho do zero. Isso. E foi assim que fizemos. Foi assim que fizemos. Não tinha nome de igreja, não tinha aquela coisa de agora nós vamos... Não, mas quando o Espírito Santo falou ao meu coração, e algumas pessoas vieram falar comigo: pastor, se tu tomar essa decisão mesmo, eu estou do teu lado. E eu disse: olha, eu vou. Mas a forma que eu vou iniciar, e eu não estou dizendo que é errado fazer isso, né, mas a forma que eu vou iniciar, ela tem que ser desse jeito. E aí eu disse como deveria ser. Eu quero estar já num prédio, eu quero ter todas as cadeiras, todos os instrumentos necessários, tudo que for, a estrutura necessária para que realmente tenha cara de igreja, jeito de igreja. Sim.
E em um mês, a gente, tudo que precisava, toda a estrutura necessária nós já tínhamos. E iniciamos dia 7 de novembro de 2014, a SEV. Que maravilha, como Deus faz as coisas. Né? E foi assim algo maravilhoso, surpreendente, né, com a provisão de Deus. E pessoas de forma espontânea se aproximavam da gente, eu quero contribuir, eu quero ajudar. E assim aconteceu. Muitos, no começo, até pensavam assim, e vieram me perguntar qual é a igreja que está te dando suporte, de onde está recebendo recurso. O recurso está vindo do céu. parte de Deus, é os céus. Deus tocando pessoas e